Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e mais um dia falando sobre fidelidade. Quero te convidar a ler diariamente a sua Bíblia, orar a Deus, meditar em sua palavra e buscar dele o direcionamento para resolver todos os seus problemas, até mesmo aqueles de ordem financeira. Deus veio aqui para nos dar a salvação, para nos dar esperança, mas também para nos deixar livres das dívidas. Isso é muito importante, preserva a saúde mental e muitos casamentos. Antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero mandar um abraço todo especial para a Sara, para a Cleide, o Milton, o Luiz, o Rafael, o Roque e a Mariana. Muito obrigado por vocês participarem todos os dias aqui em nosso canal, deixando o seu curtir, comentando em nossos vídeos, compartilhando este link e, é claro, orando por mim, por minha esposa e meu filho. E agora eu quero falar para você que ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Faz muita diferença aqui para o canal a sua inscrição e o seu curtir e o seu comentário. Diz de onde você está nos assistindo, é muito importante também saber. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Está na Bíblia: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, versículo 40. Se você acompanhou todos os vídeos desta semana, você já tem bem claro em sua mente que todos os bens que Deus colocou em suas mãos em forma de bênçãos financeiras têm como objetivo principal abençoar e levar a salvação para os pequeninos do Senhor que não tiveram contato com a sua graça e que sofrem com dificuldades em sua vida. Também compreendeu que é preciso ter um plano para oferecer ajuda financeira para minimizar as dores e o sofrimento daqueles que não têm um pedaço de pão para saciar a sua fome e não deixar para caminhar nesta direção apenas quando estiver velho e sem o vigor físico para se mover com mais dinamismo. Logo, se não há um movimento para se envolver na obra assistencial, é porque na maioria das vezes você ou eu estamos sendo impedidos pelo egoísmo. Mas se por algum motivo você não assistiu aos conteúdos desta semana, fica a dica para você voltar ao vídeo de sábado e começar a assistir um a um para alcançar este entendimento com a sua Bíblia do lado. Mas agora chegamos ao momento do nosso estudo, onde vamos buscar na Bíblia a orientação para passarmos a entender como o dinheiro também pode se transformar em um legado, além de apenas configurar como uma herança. Já vimos que temos a responsabilidade de deixar para nossos filhos e netos uma herança, e que tem a ver com bens e um legado de uma vida de relacionamento e devoção dedicados a Deus. Mas em qual contexto os bens podem vir a se transformarem em um legado? Para obtermos sucesso em encontrar uma resposta satisfatória para este questionamento, é preciso ter claro na mente que tudo o que temos e que somos pertencem a Deus. Diante do entendimento correto desta informação, o caminho para compreendermos o objetivo proposto pelo questionamento anterior começa a ficar mais claro. O salmista Davi afirma que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Salmo 24, versículo 1. Sendo assim, fica claro pelo teor do versículo que não temos nada em nossas mãos que, diante de Deus, podemos afirmar que é nosso. Mas, infelizmente, acabamos utilizando os bens que Deus nos ofertou para exercermos uma influência negativa, pois muitas vezes usamos o poder e a posição que o dinheiro nos eleva no mundo guiado pela cobiça e amor ao dinheiro para menosprezar quem não pode sustentar a mesma posição que a nossa, porque está lhe faltando o dinheiro. Essa prática imoral é muitas vezes presenciada no ajuntamento de crentes, e com isso acabamos representando negativamente a Deus diante dos homens. Presenciar fatos assim chega a ser desagradável e leva o crente sincero a se perguntar até quando Deus permitirá que isso aconteça. Mas a notícia que eu trago da palavra de Deus é que será assim até a volta do Messias para pôr fim a toda a iniquidade do mundo. Essa triste realidade
foi profetizada por Jesus quando ele contou a parábola do joio e do trigo lá em Mateus 13, versículos 24 a 46. E infelizmente o problema é que o joio acaba forçando a influência contrária aos ensinamentos de Deus, porque encontra quem dê ouvidos ao que diz, porque são facilmente comprados, e essa influência negativa acaba por atrapalhar o avanço da mensagem de salvação. É claro que há também o outro lado da moeda, e encontramos verdadeiros crentes no Senhor que entenderam desde cedo qual era o propósito das grandes bênçãos financeiras que Deus lhe concedeu, e passam assim a exercer uma influência positiva no avanço do evangelho da salvação ao mundo. Mas, para estes dois casos, a morte vai chegar algum dia, interrompendo assim a influência que eles tinham e deixando para trás todos os seus bens. E uma vez morto, cessa de vez o poder ou influência sobre a destinação dos recursos que um dia eles tiveram. E em muitos casos, logo após a assinatura do atestado de óbito, começam as contendas para saber quem ficará com a maior parte dos bens acumulados. E o que poderia ser usado como bênção para os filhos, netos e a proclamação do evangelho, torna-se maldição e desintegra a unidade familiar e também a missão do ide e pregai o evangelho a toda criatura, de Marcos 16, versículo 15. É por este motivo que também já falamos da importância da redação de um testamento, para assim deixar claro qual a porção de cada um na partilha. É nesta etapa da vida que também devemos escolher uma entidade idônea para ser incluída no testamento. E diferente de Charles Van Miller, que já falamos dele aqui também, que constituiu com seu testamento uma grande piada, devemos pensar que os nossos bens precisam, mesmo depois da nossa morte, serem usados como condutores de bênçãos, como um legado contínuo da graça do Senhor. E como deve ser esta escolha? O primeiro ponto a ser observado é se a instituição em questão tem um trabalho sério na sociedade já há alguns anos e que os seus diretores também têm uma vida pública e privada honrada. Esse cuidado deve obedecer também ao princípio ensinado por Jesus quando ele disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Outro ponto a ser analisado é a necessidade da instituição. Muitas vezes há em nosso bairro uma sociedade de bairro organizada que faz um trabalho constante de distribuição de cestas básicas já há muitos anos e assim acabam levando esperança e conforto alimentar para muitas famílias na própria comunidade, mas que não têm uma sede própria, onde podem ali fazer a triagem das doações que são recebidas e que, ao longo de todos esses anos, têm contado com a boa vontade dos comerciantes locais que lhe emprestam espaços para que a sua missão seja realizada a cada mês. A necessidade de um espaço próprio é um ponto importante a ser observado quando vamos escolher uma entidade filantrópica para receber também as nossas doações. Mas por comodismo, não atentamos para as necessidades destas entidades que estão em nosso bairro e logo pensamos em colocar como beneficiário no testamento as grandes entidades filantrópicas que contam suas ações através dos meios de comunicação. E aqui eu não estou dizendo que as grandes entidades não precisem de doações. O que desejo aqui é abrir seus olhos para as necessidades cada vez mais perto de você e da realidade da sua comunidade. É claro que conhecemos os grandes feitos de instituições como a PAI, a ACD, as obras sociais Irmanduz e também o GRAC. Mas é claro que a gente também precisa olhar para a igreja em que congregamos. Mas se tem uma entidade que me chama muito a atenção, é a Fundação Portas Abertas. Eles têm uma missão de espalhar a mensagem do Evangelho nos países onde os cristãos são perseguidos por conta da sua fé. Eu tomei conhecimento desta organização no ano de 1994, quando eu li o livro O Contrabandista de Deus, que narra as proezas de um jovem holandês chamado Anne van der Bijl, que nasceu em 1998, e a sua trajetória em contrabandear Bíblias por trás da cortina de ferro ali para os países comunistas nos anos da Guerra Fria. Por seus feitos em passar pelos postos de controle entre as fronteiras com Bíblias, lhe rendeu a alcunha de O Contrabandista de Deus. Anos mais tarde, Anne van der Bijl ficou conhecido mundialmente como o Irmão André. E há mais de 60 anos, a fundação que ele criou tem feito a diferença na vida de muitos cristãos que são perseguidos por sua fé
por meio de projetos implantados em países onde estes cristãos não têm a liberdade para o exercício da fé em Jesus. O irmão André faleceu em setembro do ano passado, aos 94 anos, e o seu legado segue firme, ajudando cristãos perseguidos ao redor do mundo, levando a eles auxílio e provisões quando é necessário, sem levantar uma única bandeira de uma denominação eclesiástica, se preocupando em levar apenas a mensagem de Jesus ao mundo. O que me chama muito a atenção na Fundação Portas Abertas é que eles publicam todos os anos um relatório de suas intervenções, detalhando o uso de cada centavo que recebem por meio de doações e que são publicadas em seu site na internet. Assim como a Fundação Portas Abertas, há algumas dezenas de outras fundações que podem figurar em seu testamento como beneficiárias da parte dos seus bens quando você descansar no Senhor. Lembre-se que a nossa parte como mordomos fiéis é também estar preocupado com outros crentes que estão sofrendo perto de nós ou até longe. E Paulo nos ensina em 1 Coríntios que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, versículo 26. Cabe a mim e a você fazer preparativos para que o sofrimento dos crentes sejam minimizados, mesmo depois da nossa morte. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.